Olá, sejam bem-vindos ao primeiro momento formativo do Elefante Letrado. O Elefante Letrado é um ambiente de aprendizagem digital que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes. Com milhares de livros cuidadosamente selecionados, a biblioteca foi estruturada para atender a 5 níveis de proficiência em leitura, oferecendo textos literários e informativos de diversos gêneros textuais e centenas de autores. Após a leitura, os estudantes são desafiados com quizzes, enquanto os professores acompanham os resultados da aprendizagem por meio de relatórios. A plataforma também oferece recursos como a gravação de áudio de leitura dos alunos e área para escrita criativa, tornando a experiência ainda mais interativa e lúdica, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem. Disponibilizamos também um inovador teste de fluência leitora, pautado pelo que há de mais avançado no uso de inteligência artificial aplicada à educação. A ferramenta grava e analisa cada palavra lida e transforma essa informação individualizada em um indicador do nível de fluência dos leitores. De maneira rápida e precisa, revela o grau de fluência da leitura de cada aprendiz, se abaixo do básico, adequado ou avançado, em relação às expectativas para os diferentes graus de escolarização. Neste primeiro momento formativo, iremos realizar uma navegação guiada pelas principais funções do ambiente digital de aprendizagem Elefante Letrado. Iniciaremos pelo perfil do estudante e, em seguida, exploraremos o perfil do professor. Tenha um ótimo momento formativo e até breve. Momento formativo 1. Vamos apresentar primeiramente o ambiente destinado ao estudante. Depois de o aluno realizar o seu login e registrar a sua senha, haverá um ingresso no painel principal do aluno. Lá será encontrada uma biblioteca com mais de 160 obras, com diversidade de gêneros textuais, autores e temas. São livros de aproximadamente 17 diferentes gêneros e alguns textos multimodais, que são identificados por não terem uma capa. Esses textos são indicados para que o professor consiga trabalhar com seus estudantes em sala de aula a localização de marcas linguísticas nos textos. Vamos inicialmente abrir um livro para que se possa entender como é a experiência de ler na plataforma. Na sequência, serão apresentados os ícones e suas respectivas funcionalidades que acompanham cada um dos livros e textos constantes no acervo. Ao abrir-se um livro, é possível identificar os marcadores de página, muito úteis para retomar futuramente a leitura de partes do texto. Tais ícones ficam na parte inferior da tela, bem à esquerda. Assim que eu passo a página, eu já posso marcá-la. Então, identificando aqui, fica sinalizado para que, eventualmente, eu possa voltar a esta página, ou ao fim de um capítulo, ou ao início do próximo. Ou seja, como um marcador de páginas em um livro físico, o que nós temos em ambiente virtual é chamado de bookmarks. Assim, eu posso fazer quantas marcações eu quiser e posso acessá-las facilmente por esse botão. Tem-se este botão de gravação para que o aluno possa gravar a sua leitura oral enquanto realiza a leitura desse livro, enviando-a posteriormente para o seu professor. Indica-se que as gravações se limitem à leitura de até uma página, que é suficiente para que a fluência leitora seja verificada. Clicando aqui, a plataforma vai solicitar o teste de microfone. O usuário, então, permite o teste, grava alguma fala e sinaliza posteriormente se conseguiu ou não escutar a sua voz. Vou clicar aqui para começar a gravar meu áudio de leitura. Leitores, eis uma história que foi a pura verdade. Habitava um caçador em uma grande cidade. Pauso e já posso enviar para o meu professor esse arquivo de áudio. Ou então eu posso armazená-lo somente para mim. Neste caso, vou enviar aqui e pronto. A gravação já está no perfil do meu professor para que ele possa checar e avaliar a minha fluência. A plataforma também conta com o menu de acessibilidade, aqui bem embaixo à direita. Há diversas funcionalidades que facilitam a leitura desse livro. Para alunos com alguma necessidade especial, ou mesmo para aqueles que se sentem mais confortáveis lendo com esses dispositivos, é possível pausar, por exemplo, alguma imagem que se move, focar em partes do texto, etc.
Aqui, em cursor, clica-se para que o cursor fique bem maior, facilitando essa sinalização ao longo das páginas. Há também a máscara de leitura, que ajuda bastante os leitores que apresentam dificuldades em sustentar a atenção ao texto. Um aluno com diagnóstico de TDAH, por exemplo, pode se beneficiar muito dessa funcionalidade. Clicando novamente, é possível acessar o guia de leitura, que funciona como um dedo que aponta para o local que está sendo feita a leitura. Voltando para a biblioteca, clicando nesse botão, é possível identificar as funcionalidades diversas que são associadas aos livros e textos da plataforma. Quando o livro já foi lido, esse ícone fica verde. Esse outro ícone se refere ao espaço para a escrita criativa sobre o texto lido. O professor pode solicitar alguma atividade de escrita, como uma análise de algum capítulo, a manifestação de como o estudante se sentiu lendo aquela história. O estudante também pode acessar essa área sempre que desejar escrever sobre o que leu, fazer algum resumo, alguma anotação ao longo da leitura. Depois, é só salvar sua produção textual no seu portfólio. Pronto! O estudante tem acesso livre a essas anotações sempre que necessário. Nessa área, acessa-se a sinopse dos livros. É uma forma dinâmica de o aluno conhecer um pouco do livro para poder escolhê-lo para a leitura completa. Esse recurso também pode apoiar os momentos em que o estudante está fazendo uma pesquisa ou uma rápida exploração do livro. O ambiente de aprendizagem Elefante Letrado também traz atividades de compreensão leitora aos estudantes. Esse ícone com o desenho de um lápis, quando está presente, indica que há desafios literários sobre o livro. São questões de múltipla escolha para avaliar a compreensão leitora do estudante. Essas questões estão associadas a descritores da BNCC e funcionam tanto para avaliar o grau de compreensão do estudante sobre a leitura realizada, quanto para ajudá-lo a desenvolver estratégias para futuras leituras. Terminada a realização desses quizzes, há o envio dos resultados ao professor, que os recebe na forma de relatórios de desempenho de cada estudante e da turma como um todo. Vamos agora navegar por essa outra aba, que é a aba de favoritos. Aqui em cima, ao lado de biblioteca, o aluno pode organizar o seu próprio acervo, indicar os livros que ainda quer ler, que já leu e que gostou muito, enfim, fazer a curadoria de sua biblioteca personalizada. Em Minhas Leituras, tem o acesso ao respectivo histórico de leituras, com a indicação de todos os livros iniciados e não concluídos. Essas barrinhas que ficam embaixo das capas dos livros mostram a proporção do que já foi lido daquele texto. O aluno pode acompanhar, então, a sua velocidade ou o seu engajamento na leitura. Em portfólio, ficam armazenados os meus registros de leitura, que ficam salvos para o aluno acessar sempre que necessário. Esse recurso funciona como uma ficha personalizada de leitura para os comentários e considerações do leitor. Aqui à direita, temos a aba de tarefas. Essa aba só aparece quando o aluno tem uma tarefa atribuída por seu professor para fazer. Se o aluno já concluiu a sua tarefa ou o professor ainda não enviou uma tarefa para esse aluno, essa aba não aparece. O professor pode optar por dar um título a uma tarefa de leitura ou ainda fazer uma solicitação explícita, como ler os 2 primeiros capítulos e realizar uma análise crítica sobre a introdução da história. Embaixo da capa desse livro, eu ainda consigo acessar tudo o que o meu professor solicitou em tarefa atribuída. Neste caso, ele solicitou a leitura, a realização do quiz, um registro de leitura no meu portfólio e a gravação dessa leitura. Já sei que todas essas tarefas precisam ser feitas. Voltando à biblioteca, é possível encontrar a barra de pesquisa. É muito importante sinalizar que essa ferramenta não funciona como uma barra do Google. É preciso a indicação clara do livro ou de uma palavra que há no título. Não basta escrever palavras-chave quaisquer para acessar livros diversos.
Na parte superior da tela encontra-se a área que indica a meta de leitura estabelecida pelo professor. Trata-se de um tempo mínimo semanal de contato com os livros que o professor entende como sendo necessário para a formação do hábito da leitura. Essa meta de tempo de leitura é contada de segunda-feira a domingo e no domingo à noite ela é zerada, reinicializando-se na segunda-feira pela manhã. A meta pode ser estabelecida de 10 a 80 minutos semanais, sempre a critério do professor. Cada leitura realizada, mesmo que não concluído o livro, tem seu tempo registrado. Quando o estudante atinge a meta pactuada, o elefante dá a ele os parabéns e o professor é notificado sobre o engajamento do seu aluno. Aqui apresentamos o avatar do estudante. Quando se clica para acessar Meu Perfil, é possível encontrar os registros de todas as atividades realizadas na plataforma. Clicando aqui novamente, tem-se acesso ao feedback do professor no portfólio de leitura ou naquelas atividades de escrita realizadas e enviadas para o professor. Este, por sua vez, pode dar um retorno, uma avaliação, um comentário, que é possível acessar nessa aba, na coluna de ação, neste olhinho. Ao clicar neste ícone, consegue-se acessar o feedback do professor. É importante destacar que esta apreciação que o professor envia para o aluno é recebida por este como uma notificação que toma conta de toda a tela. O aluno então visualizará com facilidade os apontamentos de seu professor. Novamente, clicando na aba do estudante em Gravações, é possível ter acesso a todas as gravações que são realizadas pelo estudante na plataforma, tendo ou não sido enviadas ao professor. Enfim, a visão do aluno por hora foi concluída. Já tendo navegado pelas funcionalidades do perfil do estudante, é chegado o momento de conhecer o que está disponível no perfil do professor e do gestor. A primeira tela que aparece é o painel principal, em que constam informações sobre o engajamento e sobre a aprendizagem dos estudantes na leitura. Na aba Novos Livros ficam todas as obras que acabaram de ser lançadas na plataforma e tanto os professores quanto os alunos recebem uma notificação. À direita, temos os relatórios de formação do hábito da leitura, com indicação do tempo dedicado aos livros e do número de livros lidos. E também da aprendizagem, ou seja, do quanto as habilidades de compreensão leitora vêm sendo desenvolvidas pelos estudantes e pela turma como um todo. Vamos direto para o primeiro relatório. Clicando nesse botão à esquerda, chega-se aos relatórios de performance, encontrando os relatórios gerais de toda a escola, disponíveis apenas para os gestores, os relatórios de turma, visíveis ao respectivo professor, e os relatórios de cada estudante. É muito importante que sempre seja especificado o tempo sobre o qual se pretende obter dados da escola, das turmas ou de determinado estudante. No primeiro quadrante estão os registros de livros lidos e tempo de leitura. Em livros lidos, tem-se o acesso à quantidade de livros concluídos pelos estudantes e o que estão em andamento. A média das turmas indica a quantidade média de livros lidos pelos estudantes matriculados na turma, e a média de alunos leitores indica o número médio de livros lidos apenas pelos estudantes com algum registro de leitura. Essas médias, portanto, são normalmente diferentes, porquanto nem sempre todos os estudantes de uma turma formaram o hábito da leitura e leem com regularidade. Esse primeiro quadrante está levando em consideração todos os alunos, tanto os que têm algum registro de leitura quanto aqueles que ainda não têm. À direita, os alunos leitores, em que se consideram apenas aqueles alunos que tiveram algum registro de leitura. Em tempo de leitura, assim como em livros lidos, eu tenho acesso a todo tipo de leitura dos meus alunos, tanto dos livros concluídos quanto dos livros em andamento. Descendo um pouquinho mais, a gente encontra os descritores que sustentam as perguntas para avaliar a compreensão leitora dos estudantes.
Cada quiz que o aluno responde avalia uma ou mais habilidades de leitura indicadas pelos descritores associados. E é aqui que eu observo o desempenho dos meus estudantes na aquisição das habilidades de compreensão. Um pouco mais para baixo, nós temos a listagem de turmas, lembrando que essa visualização é oferecida somente ao gestor, que pode analisar as informações de todos os alunos e turmas de sua escola. Para uma análise de toda a turma, sugere-se desabilitar esse filtro, pois ele considera somente os estudantes com registro de leitura. Também é possível acessar aquelas turmas ou aqueles estudantes que nunca entraram na plataforma. Desabilitando aqui, muito provavelmente mais turmas ou mais estudantes vão aparecer. Eu posso selecionar diferentes combinações para analisar o grau de engajamento, medido pelo tempo médio de leitura, por exemplo. É possível exportar esses relatórios para apresentá-los em alguma reunião com os pais ou em um conselho de classe. Há, portanto, o PDF à disposição. Clicando na designação das turmas, chega-se aos respectivos relatórios. Novamente, eu preciso selecionar tanto a turma quanto o período que eu quero que este relatório cubra. Descendo um pouco mais, verifica-se o desempenho dos estudantes nas habilidades de leitura, em cada um dos descritores correspondentes, porém agora levando em consideração apenas os alunos dessa turma específica. Aqui também é possível escolher os filtros que aparecem nessa visualização. Por último, pode-se clicar no nome agora de um estudante. Clicando no nome desse estudante, chega-se ao seu relatório específico. Eu posso acessar o relatório do estudante por outra via. Nesse caso, algumas outras informações precisam ser fornecidas. Eu preciso selecionar a turma, o estudante e o período. Aqui eu tenho acesso a todos os livros lidos por esse estudante, o seu tempo de leitura total e o seu desempenho em cada um dos descritores avaliados. Um pouco mais abaixo, temos acesso a todo o histórico desse aluno dentro da plataforma. Todas as atividades de leituras feitas por ele, todos os livros que ele leu, as questões que ele respondeu, as gravações, os registros de escrita e os livros que ele começou e ainda não terminou. Voltando ao painel principal, vamos analisar os relatórios de atividades aqui à direita, verificando as atividades escritas realizadas pelos estudantes. Eu posso filtrar nessa pesquisa tanto por turma, estudante, por livro, quanto por período. Nessa coluna de ações, nesse olhinho, eu consigo acessar a atividade de escrita específica. Clicando aqui, essa atividade já abre e eu tenho acesso a este registro. Posso enviar uma manifestação para o meu aluno. Portanto, a próxima vez que o estudante entrar na plataforma, ele já terá acesso a este feedback. Voltando ao painel principal, acessaremos as gravações realizadas pelos estudantes. Aqui, elas ficam registradas por turma ou por aluno. Posso acionar os mesmos filtros de antes. Esses níveis são para o professor avaliar a fluência da leitura oral desse aluno. Trata-se de um registro do e para o professor, ou seja, ele não fica visível para os estudantes. O professor que clicou em adequado, por exemplo, terá esta classificação apenas visualizada para si. Nem o gestor, nem os professores de outras turmas, nem os pais e nem o próprio aluno terão acesso a esse comentário. Trata-se de um registro pessoal do professor, um recurso de acompanhamento. Por exemplo, é possível verificar como estava a fluência do aluno Pedro no início do ano, no meio do ano, no final do ano letivo, sempre na perspectiva da avaliação do próprio professor. Agora nós vamos diretamente para a biblioteca na visão do aluno, e é aqui que se realiza a modalidade de leitura compartilhada. É possível projetar o livro na tela grande, por exemplo, e ler o texto junto com os alunos, analisando as marcas linguísticas, a construção dos personagens, os recursos estilísticos do autor, as características do gênero textual. A visualização é igual à que os alunos têm. Ao clicar no livro, ele se abrirá,
Eu, como professora, poderei realizar essa leitura projetada na tela grande com os meus alunos. Clicando posteriormente no meu avatar, em voltar, é possível retornar ao perfil do professor. O próximo item é livros. É aqui que o professor realiza a pesquisa dos títulos constantes na plataforma, podendo buscar tanto por título e autor, quanto por ano escolar, editora e gênero. Depois de realizar essa pesquisa, ele também poderá visualizar esse livro, fazer a leitura prévia para ver se o livro está adequado aos propósitos do seu planejamento pedagógico. Há também no perfil do professor e do gestor o recurso da acessibilidade, conforme já foi apresentado na visualização do perfil do estudante. Já nessa área, o professor tem acesso às informações sobre o livro, editora, data de publicação, quantidade de páginas e de palavras, sinopse, autor e o tempo mínimo de leitura para que esse livro seja validado como lido. Se o aluno realiza, por exemplo, em 5 minutos a leitura de um livro que precisa de, no mínimo, de 20 minutos para ser lido, a plataforma entende que o estudante não realizou a leitura completa e não valida nos relatórios essa leitura. O tempo mínimo de leitura é a razão entre a velocidade média em palavras por minuto dos estudantes nas diferentes etapas da escolarização e o número de palavras de um texto. Em tarefas, encontra-se a área em que o professor seleciona, define e atribui tarefas aos estudantes, acompanhando posteriormente a sua realização. Clicando em Nova Tarefa, aparecem já esses 4 quadrantes. O primeiro é onde eu, professora, seleciono a minha turma e os meus estudantes. Então, caso eu tenha 30 estudantes, os nomes de todos eles irão aparecer aqui. Eu posso enviar a mesma tarefa para todos, para alguns ou para um único aluno. Um pouco mais para baixo, eu seleciono as atividades que vão estar associadas a esse título por mim escolhido. A leitura precisa necessariamente ser solicitada. Já as demais opções são uma escolha do professor. Nesse último quadrante, no item 4, eu descrevo a tarefa. Vou solicitar que o aluno leia o livro e resuma o primeiro capítulo. Quando o aluno receber essa tarefa, ele saberá exatamente quais são as instruções para que possa ser realizada. Coloco a data de início, posso programar essa tarefa para ser lançada na segunda-feira ou para ser lançada imediatamente, e a data limite, que é opcional para quando eu quiser que essa tarefa deixe de estar disponível para o estudante. Aqui nas tarefas em aberto, clicando nessa seta para baixo, eu consigo acessar quais estudantes já realizaram e quais estudantes ainda não realizaram essa tarefa. Com relação à atualização da meta de leitura, eu posso arbitrar para todos os meus estudantes a expectativa de 40 minutos semanais de leitura. Pronto! Essa meta já foi atualizada para todos os meus alunos. A contagem vai zerar no domingo e reiniciar na segunda-feira. Em histórico, eu também acesso os alunos que estão ou não atingindo as expectativas de tempo semanal de leitura. A semana bem à direita é a mais antiga e a bem à esquerda a mais atual. Quando o indicador está em vermelho, significa que o tempo semanal de leitura não foi atingido. Se está em verde, foi atingido. Se em amarelo, significa que está em aberto. É possível reconhecer e certificar meus alunos, tanto pela quantidade de livros lidos, quanto pelo tempo de leitura realizado na plataforma. Indico a turma e o período que eu quero que conste nesse certificado. Ao pesquisar os últimos 30 dias, aparecerão os resultados dos meus estudantes. Eu clico naqueles que eu quero certificar por atingirem as expectativas pactuadas, clico aqui nesse botão, sempre lembrando que se eu estiver na aba de livros lidos, eu certificarei os estudantes pela quantidade de livros. Se eu estiver na aba tempo de leitura, eu vou certificá-los pelo tempo de dedicação aos livros. Aqui na aba dos livros lidos, eu já selecionei o meu estudante, que obteve um total de 15 livros lidos no período pesquisado. Então eu clico em certificar e o sistema já baixa o arquivo automaticamente para mim. Eu já posso realizar a impressão e distribuir os certificados para os meus estudantes.
As escolas costumam incluir o seu logotipo à direita. Já na aba Turmas, é possível acessar as informações cadastrais. Como professor com mais de uma turma, verei a listagem de todas. Se eu for um gestor, acessarei todas as turmas da escola. Tratam-se aqui de informações como a listagem de estudantes, suas matrículas, os e-mails, o último acesso de cada aluno e a partir daqui é possível também ir aos relatórios de desempenho. Na aba Turmas é possível acessar as informações cadastrais. Como professor com mais de uma turma, verei a listagem de todas. Se eu for um gestor, acessarei todas as turmas da escola. Tratam-se de informações como a listagem de estudantes, suas matrículas, seus e-mails, o último acesso de cada aluno e a partir daqui é possível também ir aos relatórios de desempenho. Por fim, é importante dizer que os professores contam com algumas sugestões de sequências didáticas para o trabalho com os textos, além das atividades associadas diretamente a algumas obras de nosso acervo. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte através do e-mail suporte@elefanteletrado.com.br. Até mais!